Bem-vindo, pessoal. Esse é o nosso terceiro bloco de aula, dos 4 blocos que teremos. Nesse bloco, o último bloco, a gente falou sobre o plano de negócio. Esse eu vou detalhar um pouquinho mais, apesar da gente ter visto a planilha de orçamento, a gente vai começar a entrar mais detalhado no orçamento. Eu acredito que é um slide depois, isso. As etapas, né, as fases do orçamento. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a pré-produção, que aí começa aí com a elaboração do projeto, né, o custo de elaboração do projeto. A gente já sabe o que é o projeto, a gente já passou pela a etapa de criação dele, né, onde você pensa ele, e aqui a gente vai entrar com algumas rubricas que quase sempre estão presentes, sendo live action ou sendo documentário. Entra também em animação e outros tipos de projeto também, mas a gente, como está focando em live action e documentário, normalmente essas rubricas aí estão presentes, né? Então, a primeira aí de elaboração do projeto, onde você vai ter o desembolso, o custo, né, de elaborar esse projeto todo, fazer o plano de negócio, porque todo mundo tem que ser remunerado pelo seu trabalho, né? Você começa com a ideia onde a gente ainda não sabe a viabilidade econômica, mas quando você passa para essa fase aí, você teoricamente já tem que ter a ideia de quanto você vai precisar para viabilizar ele economicamente. E uma das fases é a elaboração. Aí depois a gente vai ver se ele tem algum direito autoral, sempre vai ter em relação a parte dos roteiristas e tal, porque eles vão receber pela execução, né, do roteiro, argumento, mas se for baseado em algum livro, alguma história que possua proprietário, a gente vai ter essa rubrica aí de direitos autorais. Aí, os direitos autorais, eles se dividem, o que pode ser explicado em um vídeo que a gente vai apresentar para vocês no final. Como é que o direito autoral ele se divide, mas aí ele vai ter que entrar também nessa parte de orçamento. O roteiro, você tem que desembolsar pelo trabalho dos roteiristas, né? É aí que, vamos dizer, nosso amigo Bruno aqui, ele recebe a parte dele, É pela aí que eu fico criação e feliz. desenvolvimento. Isso. Ele recebe a parte dele, né, do corte do orçamento, e aí tem vários tipos de roteiro, né? O adaptado, o original, o baseado, não sei o quê. Então, mas o roteirista, quem vai fazer isso, ele recebe nessa rubrica aí da pré-produção, apesar dele, como a gente mostrou anteriormente, ele trabalhar na produção também, mas aí ele trabalha mais como um consultor, tirando dúvida da equipe de arte, do pessoal da cenografia. Ele vai dando apoio nessa fase de produção também. Aí está a parte de adaptação de obra, né? Que você tem que pagar caso exista uma adaptação. Hoje em dia, principalmente se for através de edital público, você obrigatoriamente tem que ter essa parte da acessibilidade. Se for edital, obrigatoriamente tem que ter, então você tem que ficar atento para já cotar com as empresas que fazem esse tipo prestam esse tipo de serviço, né, de acessibilidade. Tem o pessoal da pesquisa, que são os consultores, aí podem entrar na pesquisa aí, ou então na categoria outros, né? Pedagogo, psicólogo, pesquisador, mesmo historiador, alguém que escreveu algum livro e você está adaptando. Então, é sempre bom você ter essa pessoa na equipe ou mais de uma pessoa. Pode ser uma equipe própria de pesquisa. Quando é documentário, você normalmente tem alguns jornalistas fazendo a pesquisa, né, sobre o tema. Eles que vão procurar as pessoas que vão ser os especialistas no tema, que vão falar durante o filme, mas quem vai fazer a pesquisa normalmente são jornalistas. Não obrigatoriamente, mas normalmente são. E outros são essas categorias que eu falei, dependendo, você está trabalhando em uma animação, então você pode precisar ali de um psicólogo, de um pedagogo, de uma professora, dependendo do tema.
se você está fazendo um trabalho aí sobre, sei lá, biologia marinha, aí você pode ter um biólogo, alguma coisa do tipo. Vou usar um exemplo aqui. Eu acho que quando fizeram Procurando Nemo, tinha uma equipe só de biólogos, do pessoal que A equipe de entendia mergulho das coisas também. marinhas lá, oceanógrafo, não sei o quê, que foi quem apoiou tudo que foi feito no filme. Então, o filme ele tem muito do que efetivamente acontece na natureza por causa dessa equipe. Os animadores, o pessoal do roteiro, ele não tem a obrigatoriedade de conhecer isso. Então, você tem que contratar pessoas, caso você queira manter mais próximo da realidade, para auxiliar nisso aí. Como funciona a cadeia de suprimentos, digamos assim, né? A cadeia alimentar marinha, quem se alimenta de quê, como é a migração, como são as correntes marinhas, o que é que acontece. Então, você tem aí essa equipe auxiliando, que eles podem entrar na equipe de pesquisa ou nesses outros aí, que você pode criar várias categorias. Então, na parte de pré-produção, tudo que a gente vai preparar e precisar para que a gente tenha uma produção correndo bem. Então, aí você vai efetivamente começar a desembolsar, financeiramente falando, e é aí que você vai ter também muita parte de contrato, a parte jurídica, ele vai ser feito na pré-produção para quando o pessoal da produção chegar, já está com os contratos certos, os contratos de apoio também, tanto apoio comercial como de apoio de visibilidade do projeto. Então, todos esses contratos também vão ser elaborados nessa fase aí. Quer dizer, você vai contratar um ator, então é bom que o contrato seja feito aí, você já vai ter que ter escalonado quantas diárias ele vai precisar para gravação, quantas diárias ele vai precisar para ensaio, quantas diárias você vai ter ali para divulgação. Você tem que deixar claro no contrato tudo que deve ficar amarrado para que esse ator ele fique disponível para você no período indicado lá. E você tem que pensar muito à frente, porque até na época do lançamento do filme, que acontece 1, 2 anos depois da gravação, depende, esse cara vai ter que estar disponível para você. Então, é uma coisa que você tem que já deixar amarrado aí, nessa fase aí. Gustavo, Oi, explica para mim um pouquinho sobre acessibilidade. pronto. A acessibilidade que a gente fala aqui, aí são libras, legenda. O que é que tem mais, Bruno, de acessibilidade? Tem libras, tem legenda, acho que audiodescrição em alguns Áudio, casos, né? é isso mesmo, audiodescrição. Tudo que facilite a vida de quem não consiga ou não tenha todos os sentidos completos, né? Quem tem impossibilidade de visão lá não consegue enxergar, quem tem problema de audição, tem todo tipo de acessibilidade que a gente pode colocar e, vamos dizer, como eu disse, né? Se for de edital público é obrigatório. Isso, é porque é importante para que o teu projeto chegue a todos, né? A E todos. então, se aquela pessoa ela não consegue enxergar, uma audiodescrição vai ajudar ela a entender o que está acontecendo na cena. Se a pessoa ela não consegue ouvir, o Libra está lá para ajudar ele ou a legenda, né, também pode ser, É, a se comunicar, né, se ele for um surdo-mudo, por exemplo. Então isso é muito isso. importante, né? Todos os projetos da Vilcine, eles têm a acessibilidade, a gente tem em todos os nossos projetos. E é motivo de orgulho, né? Com certeza. Faz parte, né? Tá enraizado na Vilcine, né? Porque quanto mais acessível você deixar, mais pessoas vão ter a possibilidade de ver e entender aquilo que você está apresentando, aquele projeto que você está apresentando, né? Aquele arquivo lá, audiovisual que você está apresentando. Então, e você traz mais pessoas, mais público para a sua obra, né? Tem até um exemplo, eu não lembro o nome do filme, mas eu acho que é Babel. É um filme com Brad Pitt, que eles são 3 histórias distintas que elas se encontram em algum momento. E uma das personagens, ela é surda.
E o Deixa eu ver. diretor, ele fez um negócio muito bom, porque eu nunca me coloquei no lugar de um surdo para assistir um filme, para saber como era. E eu acho que, eu não lembro bem, porque faz muito tempo que eu assisti o filme, mas eu acho que é uma cena em alguma boate e tá todo mundo dançando e a surda parada, assim, sem... Aí o diretor vai do nada, corta o som completo, vira cinema mudo, sem legenda, sem nada. E você passa a entender, mais ou menos, sentir como é que a surda está se sentindo lá naquela cena. Porque corta completamente o áudio, tudo deixa de fazer sentido, as pessoas dançando, tudo para você perde o sentido na hora. Eu não tenho certeza se o filme é Babel, mas eu me lembro que eu fiquei muito chocado na Eu hora, assim, encontrei aqui caraca. Babel com Brad Pitt, um filme de 2006. Eu nunca assisti. Talvez. Eu acho que é esse filme. Que tem uma adolescente japonesa surda e seu pai, Isso. e uma menina mexicana que leva crianças para um local mais alto da fronteira sem permissão de seus pais. Acho que é esse filme mesmo. Eu vou até procurar para assistir. Eles são três histórias completamente distintas, assim, desencontradas, mas que em certo momento elas se cruzam. E você vê que faz sentido elas se cruzarem, assim, eu não sei se elas se cruzam mesmo ou se, vamos dizer, acarreta em alguma coisa em outra história, vamos dizer, aquele efeito borboleta, né? O que você Sim. faz aqui reflete lá na frente. Então, eu não lembro bem se as histórias se cruzam ou se gera um efeito borboleta desse. Porque eu provavelmente vi esse filme em 2006 em uma única vez. Mas eu me lembro que a cena dessa japonesa aí, eu acho que eu não lembro bem, mas eu acho que é uma boate, que eu me lembro que era um ambiente cheio de gente, não sei o que, e o diretor corta completamente o áudio, aí você se sente no lugar dela, ou no lugar de um surdo, né? E você vê o quanto é importante esse tipo de acessibilidade. Você olha assim, caraca, eu nunca imaginei que seria dessa forma. Tipo, o mundo dele, né? O mundo que ele vive. Porque estão as bocas mexendo, todo mundo animado e nada. Para você, nada, né? Para você que é surdo, nada daquilo faz sentido, nada. Deve ser meio caótico, Sei né? Com lá, um monte de gente pulando e dançando e um monte de luz em conversando cima de você. E e você é que você não consegue nem entrar no clima, porque sem a música, sem o áudio, tchau, né? Você perdeu um dos principais sentidos. Então, é muito, muito bom o que o diretor fez. Eu acredito que foi dele, eu não sei se isso foi pensado antes, dessa forma. Talvez tenha sido roteirista, escreveu assim, não sei. Mas ficou muito bom, muito bom, muito bom. Então, é vamos dizer, uma das grandes importâncias da acessibilidade. E você saber o porquê de colocar, né? Acessibilidade nas suas obras. Vamos lá para a próxima parte. Vamos lá. Aí, como eu disse também anteriormente, é onde você gasta mais, a não ser que você tenha uma pós-produção muito absurda, aquele filme gravado todo no chroma key, que tudo é pós-produção. Então, mas digamos que não seja isso. Aqui onde você vai ter o maior desembolso e o maior número de pessoas diretamente ligadas à sua obra, trabalhando juntas. Que aí, principalmente, equipe, elenco. Aí, beleza, você tem o cenário lá, que aí ou você pode montar o cenário, pegar um cenário pronto e adaptar, ou vários cenários, né? Mas tudo aí vai depender de pessoas. Pessoas para organizar isso aí e pessoas para executar o que foi organizado. Então, aí na equipe, como eu disse, aí é onde entra todo mundo, a parte de elenco também, que também faz parte da equipe, mas é a equipe de atuação, né? A parte de cenário aí, quando eu boto cenário, é a parte de desembolso para montagem de cenário mesmo, seja ele documentário ou seja ele ficção, porque live action, né, no caso, porque você vai ter o cenário do documentário, normalmente sei lá, o escritório da pessoa que vai falar lá, o representante de alguma empresa que vai falar, mas mesmo assim, você vai perder um tempinho antes, você vai ter não é nem perda de tempo, né? Faz parte do processo, mas
você normalmente vai ficar conversando com a pessoa para relaxar ela, que muita gente não é acostumado com câmera, então você vai conversar para que ela relaxe com a câmera ali. Você, nesse tempo, já vai fazendo imagem de apoio e você, nessa parte aí, você também vai montando o cenário. Porque nem sempre o escritório é o lugar mais bonito e que faça sentido para aparecer. Digamos, aqui, vamos dizer, eu tenho uma falha muito grande no meu cenário aqui. Eu estou na sala da residência, mas lá fora, lá atrás, está o sol entrando pela janela, eu não tenho cortina porque estou na sala, então fica estourado. Isso num filme não poderia acontecer nunca, essa imagem estourada lá atrás. Então, são coisas que você vai ter que pensar, você não vai ter desembolso efetivo, como é, sei lá, montar um cenário como o Projac faz. Ele vai criar uma novela, ele pensa todo o cenário, contrata os marceneiros que vão montar, a equipe lá de arte, que vai botar os objetos, junto com o produtor de objetos, que vai conseguir tudo que a arte precisa, para colocar o abajur no local certo, o sofá no local certo. Às vezes são coisas que você não tem e você não consegue fácil, então você tem que adquirir ou alugar, né? Essas coisas todas têm que ser pensadas anteriormente, para quando a cena for ser rodada naquele cenário, já está tudo pronto. Ou vai ser Hollywood, né? Que você bota tudo verde e depois joga o cenário como você quer, muda o clima, muda a coloração, muda tudo. É uma possibilidade. E uma vez, em relação ao cenário, fiz uma viagem até com o Ulisses, e a gente foi na Paramount, lá em Los Angeles. Cara, eles têm uma cidade cenográfica absurda. Você tem Nova York dentro da Paramount, você tem Paris dentro da Paramount, você tem Los Angeles dentro da Paramount, você tem Chicago, você tem Tóquio, você tem tudo lá, velho. É impressionante. A gente passava nos cantos aí, falava, ó, a Amélie Poulain foi gravada aqui. Aí você olha, você tá em Paris, velho. Assim, você tá naquela região onde fica o restaurante. É impressionante. Você olha assim, tem a Torre Eiffel dentro do negócio, né? Uma réplica da Torre Eiffel. Aí olhava os bancos lá, o pessoal, ó, pronto, os bancos de Forrest Gump são esses aqui, onde foi gravada a cena de Forrest Gump. Eu, cara, caraca, sério, velho? É isso aqui. E fora que o dia a dia é impressionante você dentro de um estúdio desse, né? Tipo a Paramount. Eu me lembro que a gente passando assim, aí o pessoal, o elenco ali de Eu, a Patroa e as Crianças. Aí tava os caras andando assim, tudo junto, não sei o quê, indo pra gravação. Aí tinha algum seriado desse infanto-juvenil, eu não lembro se era Glee ou... Era um de música desse High School Musical, não sei o quê, sei lá, era um desses aí que eu não conhecia bem. Eu me lembro que na época estava para ser lançado Thor, o primeiro lá, que eu não lembro o nome. Mas Sim, era é o Thor só. primeiro, Acho que o Thor só é o nome. é só Thor, né? Eu acho que é, eu não tô lembrando, mas O eu acho que Chris é. Hemsworth não... Ele nem era famoso assim na época. Eu me lembro que eu conheci ele lá, né? Assim, o nome dele, né? A menina que apresentava o estúdio, aí falando, olha, a gente gravou Thor, não sei o quê, aí o Chris Hemsworth estava perguntando se ele poderia levar alguém para a cerimônia lá de estreia do filme, ou era de premiação, de alguma coisa, para o Oscar. Assim, não que o Thor fosse ganhar o Oscar, mas ele participar, né? E se ele podia levar acompanhante. Aí a menina disse que eu não lembro quem foi a pessoa, mas alguém que respondeu a ele, fez, cara, tu é o Thor, velho, como é que tu não pode levar um acompanhante? Não faz sentido, claro, você pode levar quem você quiser, tá? Aí ele ainda não tinha caído a ficha, assim, para a proporção que o filme teria, né? Então, foi impressionante essa visita da Paramount que a gente fez em Los Angeles. É muito bom. É um negócio que é caro e tal, mas, vamos dizer, você tendo a possibilidade, não é nem caro a visita em si, eu nem lembro se a visita paga, nem lembro, mas você ir para Los Angeles e fazer a visita é muito caro, principalmente no dólar de hoje, né? Eu fiz isso há séculos, pronto. Quando ia lançar ainda o primeiro Thor. Aí você tira quanto tempo faz. É 2010 por aí. Então, o filme nem tinha sido lançado. Na verdade, eu acho que essa viagem foi em 2011, cara. É, por aí. Deixa eu ver aqui. 2011 foi o ano de lançamento dele. Do Pronto. primeiro filme do Então, Thor.
Pronto, isso foi em 2011, foi em 2011 mesmo. Faz muito tempo. Mas, 10 anos já, né? 10 anos. Né? Se não fez, vai fazer agora, né? 10 anos. Coisa de meses aí. Aí, passando de cenário para a parte de alimentação, né? Eita. Não, aqui, assim, o catering, né? Uma coisa muito importante, é quando você vai contratando a equipe, digamos que você já fez aquela parte de entrevista, você normalmente pegou a indicação de alguém, você pesquisou, você gostou do trabalho da pessoa em algum filme, você viu algum filme e gostou muito da arte do filme. Aí você vai atrás de quem fez, procura saber se o preço, o valor se encaixa e se há disponibilidade, você depois vai ter uma conversa com aquela direção de arte, que normalmente ela já tem a equipe dela, a direção já tem, seja homem, mulher, mas ele já tem a própria equipe, você pode tentar encaixar uma pessoa ou outra ali, um auxiliar, alguma coisa que fique mais perto de você, porque nem sempre é do mesmo estado, mas você fazer um pré-cadastro de todo mundo, que influencia muito na alimentação, é saber se a pessoa come carne, se ela é vegana, se ela todas essas variações aí do veganismo que tem gente que, sei lá, só come se a fruta cair no chão, você não pode arrancar do pé, não sei o quê. Então, isso é muito importante você ter, e todas as alergias. E se toma algum remédio, o horário que toma, não sei o quê, porque você vai ter que ter isso tudo disponível à mão. Que aí o assistente de produção vai ficar cuidando de todo mundo. Isso é muito importante. E a alimentação, você vai ter que pensar ela dessa forma. Porque se fosse assim, a coisa mais simples do mundo, não, todo mundo come carne, todo mundo come arroz, feijão, macarrão, todo mundo come cuscuz, ótimo. Mas nem sempre é. Você tem várias pessoas do elenco que você vai ver que tem dietas muito restritas, então que não é em todo local que você consegue a alimentação desse pessoal. Então você vai ter, sei lá, nego comendo carpaccio de manhã porque só pode comer proteína, ele não come carboidrato. Aí você vai ficar tendo que conseguir chocolate sem açúcar porque a pessoa é diabética, mas gosta. Então essa parte aí, principalmente no pré-cadastro, né? Você tem uma ficha. Quando a gente apresentar aqui, essa ficha que a gente vai apresentar, você consegue criar rapidinho, assim, não tem muito mistério, não, a tabelinha, basicamente. Mas que vai ser muito importante nessa parte toda, assim, de todas as restrições de equipe, do que você vai ter. Dependendo do orçamento que você tiver, você pode manter ali. O ideal é você ter um seguro, né, para todo mundo. Mas melhor do que ter o seguro é você ter um médico de plantão, mas aí é outro padrão de produção, né? Você não vai conseguir isso muito fácil, não. Ter uma equipe médica, uma enfermeira de plantão é algo absurdo. Pronto, a tabelinha é isso aí. Para qualquer coisa que você precise lá, tá basicamente aí. Você tem o nome da pessoa, né? A função do projeto, aí o tipo de contrato, se é um contrato direto com você, se é CNPJ, se é terceirizado e tal. Quem é o responsável pelaquela pessoa, né? Aí, dados básicos, nascimento, RG, não sei o quê, o estado, CPF, endereço, tal, blá, blá, blá. Se tem habilitação ou não e a categoria, porque, vamos dizer, às vezes você precisa de uma cena lá que a pessoa dirija, aí a pessoa não é habilitada, beleza, dentro de um estúdio dá para fazer. O problema é que ela tem que saber dirigir. Então, foi um dos fatores lá no Recife Assombrado. A Raíza, ela fazia um papel de uma pessoa mais velha, a Raíza Alcântara, no filme. Só que ela era menor de idade na época e não sabia dirigir. E tinha cena dela dirigindo. Então, a gente teve que ser criativo, ensinar ela a dirigir e tal, para ela conseguir gravar as cenas. Aí, saber se a pessoa, vamos dizer, é da sua região onde vai ser gravado lá, se ela tem veículo próprio ou se ela vai precisar de deslocamento, você
vai ter que pagar o deslocamento ou só o combustível, se tem plano de saúde já, se não tem, tipo sanguíneo para caso de acidente, o fator RH, o contato de emergência que ela quer que deixe, quem seja avisado caso precise, se ela é alérgica, se ela tem doença pré-existente, uma medicação regular que ela tenha, se é fumante, se não é, as restrições alimentares. Então, isso tudo no cadastro de pessoal aí, você consegue, vamos dizer, para frente, cuidar de alimentação, transporte, não sei o quê. O seguro, isso vai influenciar quando você fizer seguro da equipe, de equipamento, que a pessoa já possui um plano de saúde, então o seguro não vai ter que interferir nisso, ela já vai direto para o... Você já sabe para qual hospital levar ela, caso precise. Digamos que ela seja plano de saúde aqui, Unimed. Você já sabe que vai levar ela para a Unimed, você não vai levar ela para o Português, ou pode até aceitar o plano dela lá, dependendo da categoria, mas com certeza na Unimed é aceito. Então, qualquer emergência, você leva ela para a Unimed. Então, essa é a importância do cadastro de pessoal e que mostra ali como vai refletir na sua produção, quando você estiver na fase de produção. Porque é aí que você vai tirar todas as dúvidas já no cadastro da pessoa, para que durante a produção, qualquer problema, qualquer restrição alimentar, qualquer alergia, não sei o que, já possa ser pensado previamente pelo pessoal do catering, para que não tenha nenhum prejuízo, assim, de você chega lá com uma lasanha e a pessoa, não, eu não como carboidrato, não. Eu não como carne, a lasanha é de carne, não é uma lasanha de berinjela, sei lá. Então, é isso aí que é o porquê da importância disso aqui e como isso aí reflete lá na frente, na produção. Vamos dizer, eu acho que essa tabela aí ela é importante ser preenchida em qualquer tipo Sim, de sim. produção, mesmo que você não venha a utilizar. Vamos dizer, claro que você gravando externa, você tem mais risco inerente ao trabalho. Mas mesmo que você vá ficar interno, você ter aí para a sua equipe é muito bom, facilita muito sua vida. O cara passa mal do nada lá. Você já tem ideia do que pode ser feito, né? Mesmo que ele já tem um plano de saúde, ele tem uma doença pré-existente, não sei o quê. Se você não tiver isso, tipo, você não médico, você não tem como examinar a pessoa para tentar descobrir o que ela teve. Então, com isso aí, facilita a sua vida. Você, ó, aqui já tem um norte, né? Mais ou menos, ó, ele já tem uma doença pré-existente, o plano de saúde do cara é tal, vamos ligar, já tem um contato de emergência, ó, aí você já liga, aconteceu tal coisa aqui, a pessoa passou mal, deu seu contato, eu faço o quê? Tá, qual é a decisão que eu tomo, já liga para uma ambulância e tal. Tem um nortezinho a ser seguido. Então, eu acho que... E não custa nada você ter isso, né? Esse banco de dados, digamos Não, assim. digamos assim, uma coisa que na verdade era para ser obrigatório em qualquer tipo de produção, né? Até em qualquer tipo de empresa, na verdade, né? Você entender todas as restrições do seu funcionário. No curso que eu fiz, eu não tive acesso a isso, mas eu acho que foi questão também do tempo. Eu não sei explicar, né? Mas a gente não teve acesso a uma tabela dessa, não. Aí, passando para a fase de transporte, aqui é onde você vai ter que mensurar muita coisa. Primeiro, muita gente vem de fora do estado, da cidade, onde você vai gravar, né? E às vezes você tem, como no Recife Assombrado, a gente tinha 3 cidades como locação, né? A gente teve Caruaru, teve Bezerros e teve Recife. Então, a gente tinha que contabilizar bem o transporte. E como você vai executar? Fora que, vamos dizer, o Daniel Rocha, ele é de São Paulo, mas veio do Rio. A Raíza, como é Alcântara aí? Qual era o Batista, nome da outra? Batista, Raíza né, eu acho? Batista. Isso. Batista, né? A Raíza Batista, ela é pernambucana, mas veio do Rio também. Então, aí entram custos com passagem, às vezes mais de uma, no sentido não só a ida e a volta, né? Às vezes a pessoa vem, grava um pedaço, volta, não sei o quê, depois vem de novo. Aí você vai ter aí no transporte combustível, você vai ter Uber ou 99, sei lá, depende de onde for o aplicativo lá que funciona para que você transporte algumas pessoas. Você vai ter aluguel de veículo, tanto para cena quanto para transporte.
você vai ter van, vai ter um bocado de coisa. Tudo que for ligado a transporte, ele vai entrar nessa parte aí, né? Hospedagem também, você vai ter hotelaria, aluguel de imóveis para que as pessoas fiquem hospedadas, ou para a cena, né? Você precisa alugar um imóvel lá para gravar nele, não sei o quê. E quando você aluga para gravar, aí você ainda precisa de mais algumas autorizações, não é só, tipo, aluguei e posso usar do jeito que eu quero. Não, aí você vai ter que, no contrato, dizer que vai ser rodado um filme, uma cena, dependendo do que for, lá nessa hospedagem, os hotéis, aí você vai ter que deixar claro para o hotel que ali se trata de ator, de atriz, não sei o quê, então, ou então de equipe. Então, você vai ter que ser um hotel que tenha, sei lá, portaria 24 horas, tenha segurança para guardar equipamento, que os equipamentos custam muito caro. Então, você vai ter toda essa preparação aí. Agora, em compensação, tanto no transporte, quanto na alimentação, quanto na hospedagem, você pode fazer parcerias. Então, vamos dizer que você não consiga todo dia levar a equipe para um restaurante para, sei lá, almoçar. Até porque os horários são bem distintos, né? Então, tem gente que almoça de 11 horas, porque vai gravar às 1 hora. Tem gente que vai almoçar de 3 horas da tarde, e o restaurante ele não tem, normalmente, essa flexibilidade de horário. Nem sempre ele atende todos os horários. E nem sempre é o restaurante mais perto, nem sempre você tem garantia da qualidade da comida, se é tudo novo, tudo bem feito. Então, às vezes, você pode contratar uma cozinha só para estar cozinhando para a equipe, você levar marmita para o local de gravação. Às vezes, você consegue transportar a equipe até um local para se alimentar e voltar para o set. Às vezes, você tem que pedir no delivery mesmo, vai iFood da vida aí que você pede. Então, tem essas variações aí na alimentação, fora as restrições, né? E você consegue, vamos dizer, a gente fez muita parceria com o Coco Bambu em Recife Assombrado, quando estava no período de gravação. Então, você tem que deixar claro para os atores, né, no contrato ali com os empresários deles, que obrigatoriamente, além de gravar o filme, ele vai ter que fazer merchandising, digamos assim, fazer propaganda para alguns restaurantes, em troca de, basicamente, de alimentação. Assim, você vai ter liberado o espaço do restaurante para fazer coletiva de imprensa, para outras coisas, e o restaurante vai ter o direito de utilizar o ator para fazer alguma publicidade em rede social, depende. Em televisão, aí já é outro esquema, mas rede social, normalmente o ator tem que postar foto de lá, comendo lá, se alimentando lá e tal. Às vezes você pode fazer parceria para algum sorteio, alguma ação com o restaurante para... se você comprar, sei lá, ingresso do filme e for sorteado aqui no restaurante, não sei o que, você vai ter um jantar com a atriz tal, o ator tal, sabe? Então, tem vários tipos de parceria que dá para fazer, tanto com a hospedagem, trocar a hospedagem por publicidade, o transporte também, você consegue com empresa de aluguel de veículo, fazer esse tipo de publicidade, tipo restaurante. Então, é uma coisa que você tem que pensar antes e conversar antes com o elenco. Normalmente, esses estabelecimentos eles só têm interesse no elenco principal. Se for um elenco de nome que vai trazer visibilidade para ele vai provavelmente topar. Você vai encontrar alguém que tope. Pode não ser a sua primeira opção, mas você vai encontrar normalmente alguém que tope fazer esse tipo de permuta. E é muito importante, que economiza muito na produção. Isso aí. Aí, passando aqui para os seguros. Seguros a gente tem alguns, né? Os seguros dos equipamentos, principalmente se eles forem alugados, ou se você não tiver equipamento substituto, digamos que você só tem um tipo de lente lá de 35 milímetros, você só vai ter essa lente durante a gravação toda. Essa é de 35, né? Você vai ter outras de 12, 10, 28, 50 milímetros, sei lá, mas você só vai ter uma de 35. Então, o seguro ele é importante, principalmente se for tudo locado para, em caso de acidente,
você tem uma substituição rápida desse equipamento. Então, na empresa que você locou, e você não fique desfalcado nem perca seu dinheiro, né? Principalmente se o equipamento for seu. Aí você não tem como não ter o seguro. É uma coisa muito importante. Fora isso, você vai ter o seguro da equipe em si. Tanto aquele seguro como de vida, né? Caso de um acidente fatal com a equipe. E você vai ter o seguro saúde, digamos assim, que a pessoa possa ser atendida num hospital, coisa do tipo. São basicamente os 3 tipos de seguro que você tem, né? É o de vida, o de saúde e o de equipamento. Aí, fora isso, o de equipamento inclui carro, inclui tudo, né? Não é só lente, câmera, equipamento de áudio, não. Ele vai carro do imóvel que você está utilizando lá para gravar, tudo. Então, esses são os seguros. Aí já é muito mais difícil você conseguir parceria em troca de publicidade, né? Porque aí teria que ser propaganda mesmo. Aí propaganda já seria um outro acordo com a equipe, aí teria que ser direto entre o elenco e a seguradora. Não teria como ser com parceria, não. A parte de equipamento, ela tem que ser toda pensada entre o produtor, o diretor e o roteirista. O roteirista vai explicar como é que ele pensa cada cena, como ele imaginou. O diretor vai dizer como é que ele vai gravar junto com a equipe de fotografia, e o produtor vai ter que conseguir esses equipamentos aí. Se ele não tiver na casa, né, in-house, ele vai ter que conseguir, então vai ter que ver provavelmente uma única empresa onde ele consiga alugar tudo, para ele não ficar dependendo de parte pega numa, parte pega em outra, não sei o quê, e o período que ele vai precisar disso aí, que vai influenciar no gasto total, né? É bom Então, até frisar, né, Gustavo, que assim, tem muito essa briga de como vai filmar a cena, e eu sempre digo em aula que a última palavra é a do diretor. A única pessoa ainda que pode quebrar a palavra do diretor é o produtor, porque também se não tiver condição de conseguir o equipamento, né, se for algo muito fora da realidade, a gente não consegue filmar na Lua em gravidade zero, né, uma produção pequena. Então, é sempre bom também para a galera que quer ser roteirista, que aspira, também entender que existem limitações orçamentárias que vão dificultar certos tipos de cena. Então é bom você estar sempre aberto a modificar alguma coisa caso seja necessário. sim, sim. E essa conversa entre roteirista, produtor, diretor e equipe de fotografia, ela é muito importante, porque aí você vai fazer o animatic, né, todo já pensado nisso, como a câmera vai estar, e principalmente a pessoa que for, tipo, o ideal é que tenha um animatic que for fazer ele, pensar que aquilo não é uma animação, né, aquilo vai ser um live action, então Isso. não dá para o cara fazer coisa muito mirabolante, não, Digamos que a porque gente sempre fala não vai ter como ser gravado. a gente sempre fala, né, dos 12 princípios da animação, e ali em animação a gente tem uma liberdade muito grande, porque é desenho, vai estar tudo sendo criado ali de maneira vetorial ou até 3D, né? Enfim. Em live action não, existem os limites físicos, né? Então, é muito importante, na minha opinião, que o roteirista ele tenha a mente aberta para modificar a qualquer momento, caso seja necessário, e que ele consiga modificar, né? Que ele consiga adaptar o que ele pensou para algo que seja mais viável para a produção. Eu trabalho como roteirista há 6 anos e eu passei 2 anos trabalhando diretamente com o storyboarder, né? Tipo, do meu lado. E aí era muito comum, tipo, olha, bicho, isso aqui vai ficar complicado. Então me manda, eu reescrevia a cena, ajeitava, colocava do jeito que ficasse mais viável, porque o roteiro é a base. Então é muito mais fácil você modificar ali no comecinho do que você lá na frente, quando já for filmar ou quando o animador já estiver animando, ele ter que modificar algo que vai levar muito mais tempo, que vai ter que mexer muito mais pessoas, né? Vai ter que o cara da arte vai ter que modificar alguma coisa, caso seja necessário, o storyboard vai ter que modificar, então é muito mais viável
que o roteirista modifique isso logo no começo, para que não ocorra esse tipo de problema mais para frente. É uma linha de produção, então, se você atrasa, você vai atrasar todo mundo que vem depois. E isso não é interessante para a gente. Com certeza. E outra coisa que, vamos dizer, aí entra o, o produtor, né? Não o produtor geral, mas o produtor de locação, é que, vamos dizer, ele vai conversar com o roteirista, ele vai entender tudo que precisa para poder procurar essas locações. E quando ele encontrar a locação, aí o ideal é que se tenha visitas com o roteirista, o produtor do filme, o produtor de locação, o diretor e o pessoal que vai fazer o storyboard, o animatico lá, caso tenha, para poder saber, ó, dá para a gente gravar aqui, a gente tem profundidade suficiente para lente, para câmera, a gente tem, como é que está o cara do sound designer lá, o som direto, ele também ir para, ó, dá, a gente vai conseguir gravar, ou então não, tá aqui, passa ônibus direto, tem alguma coisa assim que a gente não consegue silêncio suficiente para poder captar o áudio, né? Então, se a Isso. gente vai conseguir limpar esse áudio depois, se não vai. Então, tudo tem que ser visitado com boa parte da equipe para saber como é que vai ser a iluminação, com o pessoal da fotografia, a gente vai conseguir iluminar isso dessa forma, a gente não vai, então tudo tem que ser pensado, tem que ser visitado, até que um martelo seja batido dizendo, não, isso aqui funciona como locação, isso aqui está disponível, a gente tem orçamento suficiente, então vamos fazer o contrato e saber se a pessoa lá, proprietária desse local, se ela topa. Ela chega e... Não, às vezes a pessoa, vamos dizer, tem um imóvel, mas ela, não, eu só alugo anual aqui. Você quer por um mês, e, tipo, um mês eu não alugo. Aí tudo funcionou, mas a pessoa lá, a proprietária, não quer alugar. Você não tem muito o que fazer. Ele é o dono, tchau. Procurar outro local. Então, tem todas essas minúcias, né, esses impasses que podem ocorrer. Então, não é a coisa mais simples do mundo, não, você conseguir isso. Juntar tudo isso até que saia um filme dali, né? Então, essa parte de produção aí, mesmo antes da execução, ela é muito importante mesmo, porque senão nem anda, o filme nem sai do papel. É uma coisa bem complexa. Assim. E depois, né, depois de tudo aí que a gente viu, e que tudo foi rodado, tudo deu certo, ninguém teve alergia, todo mundo sobreviveu, todos os equipamentos ficaram inteiros, todo mundo conseguiu se deslocar, tudo foi pago, entra a parte de desprodução, que é onde você vai pegar todas essas casas que você alugou, esses cenários, esses objetos, ok? Retirar tudo e devolver tudo para o dono como foi encontrado. Às vezes, vamos dizer, a gente no Recife Assombrado. A gente pegou um apartamento aqui na Avenida Boa Viagem, que era a casa da Raiz Alcântara. Ela fazia... Aí a gente teve que pintar por dentro, não sei o que e tal, para se encaixar na paleta de cores que a gente queria para o filme. Quando foi devolver a proprietária, teve que pintar novamente da cor que ela queria. Tal. Nem sempre a cor original, ela diz, às vezes ela chega e diz, não, pode deixar nessa cor aí que eu gostei. Ou então chega e, não, eu quero na cor original. Você tem que repintar tudo, tirar todos os objetos de cena, tirar tudo para devolver. Ou então ela diz, não, você vai ter que pintar, então pinta de tal cor. E você vai ter que pintar na cor lá. Depende do acordo que você fizer. Né? Essa parte de desprodução, pegar todos os carros alugados, todos os equipamentos alugados, devolver tudo. Olhar se todos os contratos foram cumpridos com efetividade, se tudo já foi quitado, juntar todas as notas, não sei o quê. Por isso que eu falei lá da assessoria jurídica contábil na primeira fase para produção, principalmente a jurídica, né, para a produção dos contratos, e aqui essa galera vai entrar novamente, que é para conferir se todos os contratos foram cumpridos e se contabilmente está tudo certo, todo mundo foi pago, todo mundo já recebeu o que devia, da forma que devia ter sido, se aquele dinheiro foi todo contabilizado, se ele saiu da conta correta, se ele tem todos os documentos que comprovam o gasto lá, a nota fiscal, o recibo, os impostos foram recolhidos, não sei o quê. Então, ele entra nessa fase aí também de produção. Né?
E daqui a gente vai passar para a pós-produção, onde principalmente essa turma aí do jurídico contábil vai estar também. Eu não listei eles aqui, mas todo caso, seja o dinheiro seja público, você vai ter que prestar contas ao fundo setorial, né? Assim, pessoal, eu agradeço, então, a participação, né? Aqui a gente finalizou nosso terceiro bloco de aula e daqui a pouco a gente volta com o próximo bloco, agradecendo novamente a Prefeitura do Recife, agradecendo novamente a Bruno, que está aqui nos ajudando a conseguir completar esse curso. Valeu, pessoal, a gente Até volta já. já.